A vida na Europa no início da Idade Média não era nada fácil. Havia muitas invasões de povos germânicos e lutas por territórios. As pessoas fugiam das cidades invadidas e iam para o interior, trabalhar como servos nas terras do senhor feudal. Trabalhavam muito e pagavam muitos tributos. Dos séculos XI ao XIV, as coisas melhoraram. No campo, novas técnicas de cultivo aumentaram a produção agrícola e dava até para vender o excedente da colheita. Nas cidades, o comércio também está a todo vapor. Surgiam os burgueses, comerciantes que viviam nos burgos, que eram as cidades muradas. Surgem também os banqueiros, que trocam as moedas para facilitar as compras e, claro, cobravam uma porcentagem pela troca. Surgem também as associações de artesãos, as corporações de ofício. Já no século XIV, a crise volta com tudo, e por vários motivos, entre eles a Guerra dos 100 Anos e a Peste Negra, que mataram muitas pessoas, diminuindo a mão de obra e deixando os produtos muito caros. Mas em algumas cidades do centro e norte da Itália, a situação era bem diferente do resto da Europa. Essas regiões eram urbanizadas e o comércio enriquecia comerciantes e banqueiros, e foi nessas cidades que surgiu um movimento conhecido como humanismo. Durante a Idade Média, as universidades eram controladas pela Igreja Católica e eram voltadas para o estudo de teologia, direito e medicina. Esses pensadores propunham uma reforma educacional, com as universidades ensinando filosofia, história, poesia e matemática. Para isso, esses pensadores se inspiraram nos antigos escritores gregos e romanos. Alguns dos principais valores da antiguidade clássica foram retomados, como exaltar a capacidade humana e a liberdade individual. E o que foi o Renascimento? Bem, o Renascimento foi um movimento cultural urbano inspirado no humanismo que começa na Itália, mas logo se espalha em diferentes partes da Europa. Os renascentistas viam a Idade Média como um tempo em que a religiosidade limitava o pensamento criativo, e os pensadores da época queriam fazer renascer elementos da antiguidade clássica, além de renovar a visão medieval. Foi uma época de muitas transformações no campo da pintura, escultura, da poesia e no campo científico. Durante a Idade Média prevalecia o pensamento religioso, onde Deus era o centro do universo e os seres humanos eram incapazes de pensar livremente. Já durante o Renascimento, houve uma valorização das capacidades do ser humano, que eram vistos como seres de potencial criativo e capazes de produzir novos conhecimentos. Muitos artistas dessa época são famosos até hoje, como Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo. Outro destaque dessa época foi Nicolau Copérnico, afirmando que o Sol era o centro do sistema solar e a Terra e demais planetas giravam em torno dele, o que contrariava a teoria da época, a teoria geocêntrica, em que a Terra seria o centro do universo. Nas famílias ricas italianas havia uma constante luta pelo poder, que se manifestava pela ostentação de riqueza. Uma dessas formas de ostentação era se tornar mecenas, ou seja, um benfeitor das artes e da cultura, apoiando artistas que expressassem valores novos em suas obras. Mesmo com todas as transformações, a religião cristã continua a ter papel de destaque nas cidades e na área rural. As catedrais estavam presentes nas cidades italianas e suas construções eram financiadas por governantes, príncipes e papas, que pretendiam mostrar todo o seu poder e influência. A Igreja Católica também financiou grandes obras de artistas renascentistas. Esse foi um resumo sobre o que foi o Renascimento. Não deixe de pesquisar mais sobre as obras de arte e produções literárias desse período. Nos vemos na próxima. Até lá!